Boa noite, graça. Bom dia, oh meu Deus, graça e paz. Bom dia, família de Deus. Mais uma noite aqui reunidos, mais uma manhã, ainda estou dormindo. Reunidos, vamos adorar o Senhor, vamos orar, agradecer a Deus por esse novo dia, por mais uma semana que nós iniciamos na presença do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, nos colocamos nesta manhã, Senhor, diante da tua presença, porque reconhecemos a nossa dependência em Ti. Reconhecemos, Pai, que assim como a corça, ela anseia, ela necessita, ela precisa de água, Senhor. Assim, meu Deus, o meu coração, os nossos corações, Pai, anseiam por Ti, pela Tua presença. Assim como um soldado, Senhor, ele aguarda o romper da aurora, assim como ele aguarda, Senhor, o amanhecer. Assim, meu Pai, nós aguardamos e ansiamos a Tua presença neste lugar sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque já podemos sentir a Tua presença sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Visita, Senhor, essa pessoa que se encontra em casa, conectado conosco através das plataformas digitais, Pai. Essa pessoa que nos acompanha através do Facebook, através do YouTube, que a Tua mão possa chegar sobre ela agora, que a Tua boa mão, Senhor, possa alcançá-la, Senhor, e que hoje, Senhor, fundamentos possam ser colocados, postos em nossas vidas, Pai, para que possamos caminhar, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Fundamentos esses, Pai, que estão claros em Tua palavra. E hoje pedimos, nos conduza, Senhor, nos ensina, palestra os nossos corações, Pai, de maneira que venhamos compreender, Senhor, qual é o Teu plano, qual é os Teus projetos, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se revela a nós através da Tua palavra, se revela a nós, Senhor, através do Teu conhecimento. Ó Pai, ilumina a nossa mente, ilumina, Senhor, o nosso coração, trazendo clareza, Senhor, através da Tua Escritura. Porque quando o Senhor traz clareza, ilumina o nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento, a Tua palavra fica clara. Ó Pai, nós queremos ter revelações do Teu Espírito. Nós queremos, Pai, entender as revelações contidas em Tua palavra. Nós queremos entender conexões de textos, Senhor. Aquilo que está ligado, Senhor, um no outro, para compreendermos a Tua profundidade, a Tua altura. Compreendermos, Senhor, a Tua largura. Sabemos que não podemos, Pai, e não entenderemos nunca, Pai, tudo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Aleluia, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de amor, de poder. Sim, Pai, o Senhor é uma fonte inesgotável, Senhor. Quanto mais buscamos, quanto mais aprendemos, quanto mais nos relacionamos contigo,
mais o Senhor tem para dar, Senhor, mais o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. E hoje nós cremos que não será diferente. Hoje, Pai, nós cremos que não será diferente. Pai, hoje nós cremos, Pai, que não será diferente neste lugar. Oh, Senhor querido e amado, oh, Espírito Santo da verdade, oh, nos conduza, Senhor, nos conduza, Senhor, até o rio de amor. Nos conduza, Senhor, nesta manhã, até um rio de águas tranquilas, saciando corações, saciando sedentos, Pai, transformando os aflitos, angustiados, tocando, Senhor, aleluia, esses que se encontram depressivos, esses que encontram, Senhor, sobre opressão espiritual. Oh Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é verdade. Nós cremos que Tu és a verdade, Jesus. Nós cremos que Tu és a verdade, Jesus. E sabemos que conhecendo a verdade, ela nos liberta. Sabendo que o Senhor, conhecendo, Pai, a Ti, o Senhor nos transforma. Porque um dia o Senhor nos achou, o Senhor nos transformou. Um dia, Pai, a Tua boa mão, Senhor, aleluia, nos tirou de um tremendal de lama, nos tirou, Senhor, das trevas, nos tirou, Senhor, aleluia, do vale da sombra da morte. Oh, aleluia. E hoje, Senhor, nós estamos numa região de vida. Hoje nós encontramos no Senhor no lugar de vida. Outrora, Senhor, estávamos secos, sequíssimos, como ossos, meu Pai, mergulhado em um lamaçal. Oh, Pai, mas alguém profetizou acerca das nossas vidas. Alguém profetizou acerca das nossas vidas. Oh, Pai, e assim, meu Pai, tendões, pele, oh, nervos, carne, e o Teu Espírito foi posto em nós. E hoje fazemos parte, Pai, de um exército sobremodo numeroso. Meu Deus, e talvez se tem alguém nos assistindo, nos vendo, na manhã deste dia, que se encontra seco pelos problemas, seco pela morte, pelo câncer, seco pela AIDS, seco, Senhor, por qualquer enfermidade. Nós declaramos que Tu és a cura, Pai, que Tu és a cura, que Tu és aquele que transforma, Senhor, que altera destino, que transforma, Senhor, vidas. E assim, Deus, nós declaramos sobre esta vida, sobre esta pessoa, o poder de Deus, a Tua boa mão sobre a vida dela, que a unção que está, meu Deus, operando neste lugar agora, possa chegar aos meus irmãos que estão em casa, e que pessoas, Pai, possam nascer de novo. Aleluia, eu declaro, Senhor, corações encharcados de amor, corações encharcados, Senhor, com a Tua água, com a Tua presença, com a Tua palavra. Sim, Pai, éramos uma terra seca, éramos, Senhor, uma terra seca, vazia, mas hoje, Senhor, somos a terra preparada, Senhor. Uma terra, Senhor, aleluia, adubada para receber a Tua palavra. Uma terra úmida, Senhor, aleluia, pela Tua palavra. Por isso, Deus, nós cremos em Teus fundamentos, no fundamento da fé, crescendo em nossos corações nesta manhã. Por isso nós cremos, Pai, em o Seu fundamento, Pai.
crescendo, germinando nos nossos corações. E nós como igreja avançando. Nós como igreja, Senhor, entrando numa dimensão espiritual, Senhor. Sim, Deus, avançando, como no rio, Senhor. Como o Senhor nos ensina na Tua palavra. Rios que correm do trono do Senhor. Águas que vêm do limiar do Teu trono, Pai. Só que nós não queremos, Pai, que as águas estejam somente em nossos tornozelos. Nós queremos, Pai, mergulhar nesses rios. Nós queremos mergulhar em Tua palavra. Nós queremos perder o controle, Senhor, da nossa vida e pedir que o Senhor nos conduza até um lugar de dimensão espiritual, aonde podemos ouvir a Tua voz, aonde não é mais o que eu quero, não é mais aquilo que eu desejo, não é mais aquilo que eu sei, é aquilo que Tu quer, é aquilo que Tu deseja, é aquilo que o Senhor quer para nós. É isso que nós te pedimos na manhã deste dia. É isso que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Aleluia. Um lugar favorável. Aleluia. Há um lugar onde podemos tocar em Teu amor, em Tua graça, em Tua bondade, em Tua misericórdia. Oh Deus, eu posso sentir graça sobre este lugar, sobre este ambiente. Eu posso sentir graça, Senhor, favor do Senhor sobre as nossas vidas, para nos conduzir, Senhor, por mais uma semana de vitória, para mais uma semana de triunfo. Sim, para mais um mês, Senhor, de suprimento. Aleluia, para mais um mês, Senhor, de contas pagas. Para mais um mês, Senhor, aonde vai sobrar recursos. Aonde mais um mês, Senhor, nós vamos ver a Tua mão sobre a nossa vida. Favor de Deus, porque se queremos andar em prosperidade, se queremos andar, Senhor, em vida constante, nós precisamos nos aproximar e meditar da Tua palavra. E dela não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu e meus irmãos sejamos bem-sucedidos. Aleluia! E o Senhor nos manda meditar de dia e de noite. Essa palavra o Senhor deu para Josué, mas hoje é para o Leonardo. Hoje, aleluia, para a Simone. Hoje é para a Marina, para o Leandro, para a Deise, para o Renato. Hoje é para a Duda, hoje é para nós que estamos aqui. Hoje é para você que está em casa. Porque a palavra é a água. Que a tua raiz procura. E no tempo do Senhor nós vamos frutificar. No tempo do Senhor daremos frutos. E nós oramos por essa estação, Senhor. Um tempo de frutificar. Pessoas que estão aqui, estão chegando o tempo de frutificar. Pessoas que estão aqui nesse lugar, chegou o tempo de frutificar. Tem pessoas que vão frutificar. Que vão frutificar no seu ministério, vão frutificar como empresários, vão frutificar como esposa, vão frutificar como filho, vão frutificar como pastores, vão frutificar, vão dar frutos, vão dar frutos. Aleluia, aleluia. E assim nós agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em sua casa, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém.
Glória a Deus. Glorifica o Senhor com as suas palmas. Pastora Simone, aleluia. Bom dia. Alô, bom dia, graça e paz, meus queridos. Que domingo glorioso, né? Após, então, aquela evangelização de ontem, que maravilha, Renato. Mas na próxima você vai estar lá conosco, em nome de Jesus. Foi tremendo, não foi? Aleluia. Glória a Deus. Encurva a sua cabeça em nome de Jesus, pode sentar, Deus. Aleluia. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos e Te agradecer. Que nessa manhã o Senhor possa derramar sobre nós, meu Pai, da Tua sabedoria e do Teu conhecimento. Estamos aqui, meu Pai, para aprender mais de Ti, para entender, meu Pai, a Tua santa e gloriosa Escritura. Então, fala aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que possamos estar, meu Pai, com o nosso coração fértil para receber a boa semente. Fala, Pai, que eu diminua, o Senhor cresça e que eu não venha falar nada que seja de mim, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, nós estamos falando sobre fundamentos da fé, amém? E hoje nós vamos falar sobre confissão. Amém? Aleluia. E os fundamentos da fé, nós estamos falando, ela está baseada em Hebreus 11:1. Certo? Já não tínhamos falado aqui isso? E Hebreus 11:6, onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, a confissão ela é um elemento indispensável na nossa fé, na nossa caminhada. E o que significa confissão? Confessar, homológio, é literalmente falar a mesma coisa. É consentir, corresponder, concordar com denotas. A. Confessar, declarar e admitir. Confessar à guisa de admitir-se culpado do que se é acusado. O resultado de convicção interior. Então, nós temos que estar declarando, nós temos que estar falando somente coisas boas, amém, queridos? Por isso que a palavra de Deus, ela quando se refere que da nossa boca pode sair bênção ou maldições, é por causa das nossas declarações. Então, nós devemos declarar sempre as coisas boas, amém? Isso segue em toda a nossa vida. Não é uma vez só. A nossa boca, ela tem que sair bons frutos. Que uma vez saindo bons frutos, nós estamos trazendo para nós a existência de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, a palavra confissão muitas vezes traz a ideia de assumir pecado. Muita gente acha que quando a gente se refere à confissão, é porque a pessoa está em pecado. E não é dessa forma que a Bíblia nos relata. Amém, queridos? Então, nós temos que ver algum significado. Então, nós vamos lá no primeiro. Há 4 tipos de confissões que nós somos aliadas no Novo... Há 4 tipos de confissões que somos aludidas no Novo Testamento. Uma delas é os ensinos de João Batista e Jesus no tocante à confissão de pecados. Abra sua Bíblia lá em Mateus 3, 5. Vamos falar sobre essas 4. Nós temos muito mais de 4, mas eu vou... Abriram? Diz assim, Mateus 3, 5.
Então, saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança de Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui no caso, João estava batizando, e as pessoas estavam confessando seus pecados, estavam se entregando a Jesus naquele momento que eles ainda não conheciam, aleluia. Mas era uma forma da qual as pessoas naquele tempo, né, elas confessavam os seus pecados, através do quê? Do batismo, nas águas. Então, João Batista, que nós estamos falando, João Batista veio para quê? Para abrir caminho para quando Jesus viesse, as pessoas já estarem como? Conhecendo, né? Para que as pessoas pudessem aceitar Jesus. Então, João Batista, ele abriu o caminho, ele veio batizando as pessoas para redimi-las do pecado, amém? Agora vamos falar, segundo tópico, sobre a confissão do pecado hoje em dia. Hoje em dia, hoje em dia não é uma confissão dos pecados cometidos, mas do único e maior pecado que é não crer em Cristo. O maior pecado de hoje em dia é nós não cremos e não acreditarmos em Cristo Jesus. Aleluia. Abre lá em João 16. 16:7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo e enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. Então, precisou Jesus ir nos dias de hoje, tá? Porque no Antigo Testamento, os pecados eram através do batismo, quando João os batizava. Amém, queridos? Nos dias de hoje, aleluia, nós temos que crer em Cristo. Então, Jesus, ele precisou ir para descer o Espírito Santo, porque quem convence nós do pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Então, precisou Jesus subir para o Espírito Santo descer, para que hoje nós pudéssemos o quê? Ser guiado por ele e entendermos os nossos pecados. É isso que a palavra está querendo dizer. Porque nós temos que crer em Cristo, queridos. Aleluia. Então, o que Jesus fez? Ele subiu, o Espírito Santo desceu, e a justiça de Deus, ela vem sobre a nossa vida. Nesse ato, amém? O juízo que está falando, se referindo à Bíblia, é porque o príncipe deste mundo já está julgado. O diabo, ele já foi julgado. Aleluia. Mas, infelizmente, o mundo é do maligno, diz a palavra de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Amém? Então, tudo que nós formos falar, todas as nossas declarações têm que vir do nosso coração, né? Como declarar Jesus em nossa vida. Abre lá em Romanos, por favor. Romanos 10. 10:8.
Diz assim: porém, que se diz? A palavra, ela está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia! E a salvação, ela vem pela onde? Pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vem pela fé. Então, nós temos que ter fé para ser salvo. Para ser salvo não é de qualquer maneira, né? O reino de Deus, ele é organizado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o próximo tópico. A confissão que o crente faz de algum pecado cometido quando acontece. Abre lá em João. 1 João 1. Vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu falei. 1 João 1. Isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a injustiça. Aleluia. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, lá atrás, para que nós fôssemos perdoados, Deus usou quem? João Batista. Hoje, nós somos perdoados atrás da nossa confissão pela nossa boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele é o quê? A palavra é clara. Ele é fiel para cumprir o que promete. Amém? Então, Ele é o quê? Ele é o nosso justo juiz. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Amém, queridos? Toda injustiça é perdoada, mas quero frisar uma coisa: você cometeu um pecado, você confessou, mas se não houver um arrependimento da sua parte, aleluia, meus queridos, a sua confissão foi em vão. Você não teve um arrependimento, você teve um remorso. Remorso é aquilo que nós fazemos e que voltamos a fazer. Arrependimento é aquilo que nós fazemos e não queremos cometer mais. Amém? Deu para você entender bem? Aleluia. Terceiro tópico, a confissão da nossa fé na palavra de Deus. Aleluia. Nossa confissão de fé deve basear-se em 5 coisas. Que é crer por isso falei. Amém, queridos? Primeiro, aquilo que Deus em Cristo tem realizado em nosso favor no seu plano de redenção. O Senhor, Ele se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a você, para que nós tivéssemos vida com abundância, né? E ali veio para nós a redenção dos nossos pecados. Amém, queridos? Aquilo que Deus, mediante a palavra e o Espírito Santo, tem realizado em nós no novo nascimento. E ao recebermos a plenitude do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós somos um espírito recriado.
nós fazemos parte de uma nova criatura, uma nova criação. Então, quando você desceu as suas águas, quando você creu, né, que Jesus era suficiente Salvador para a sua vida, ali o Senhor, Ele fez você uma nova pessoa, uma nova Marina, um novo Renato. Aleluia. Então, o Espírito Santo, Ele está sobre nós. Então, o que quer nos mostrar essa palavra? Que nós, o nosso pecado todo ficou para trás. Deus não se lembra mais. Porque nós somos um espírito recriado. E todo espírito recriado, ele quer fazer o quê? Ele quer seguir na direção de Cristo. Pelo menos é assim que nós devemos entender. Que nós devemos achar, né? Que nós nos entregamos a Cristo, né? Levantamos a nossa mãozinha lá na igreja, ou lá onde quer que tenha sido, né? Eu aceito Jesus. Aí o pastor foi lá e ensinou a você, né? A você aceitar, a repetir algumas palavras. Amém? Que você ali já está fazendo a sua declaração, porque você está abrindo a sua boca, né? Confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da tua alma, né? Então ali nós já vemos que a nossa função agora é qual? É seguir o caminho de Cristo. Ali nós nos tornamos uma nova pessoa. Todo pecado cometido, ele ficou para trás. Jesus já não lembra mais, Deus não lembra mais dos nossos pecados. Amém, irmãos? Aquilo que somos para Deus Pai em Cristo Jesus, é aquilo que Jesus está fazendo por nós agora, à destra do Pai. E o que é que Jesus está fazendo por nós? Intercedendo por nós. Jesus está à destra do Pai e Ele intercede por nós em todos os momentos. E aquilo que Deus pode fazer por meio de nós, pelo seu Espírito ou pela sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, tudo aquilo que nós confessarmos, queridos, alimenta o nosso espírito. Abre lá em Provérbios 18, 20. Diz assim: do fruto da tua boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e devemos lembrar que não há boca mais próxima dos nossos ouvidos, aleluia, do que a nossa própria. Aleluia. Não é isso? Então, por isso, quando falamos a palavra, mas a ouvimos, e assim nos alimentamos e aumentamos a nossa fé. Se a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a nossa boca é que está mais próxima dos nossos ouvidos. Por isso, as nossas declarações, elas têm que estar como? Em alta. Não devemos declarar nada que não provenha do Senhor. Amém, queridos? Tanto para a nossa casa, para a nossa família, ou até mesmo que seja para uma outra pessoa. Sempre em nossos lábios tem que estar declarações benditas. Declarações boas. Aleluia. Mais um tópico. Confessar a palavra nos traz prosperar. Josué 1:8. Vai nos dizer assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Então, o que nos faz prosperar
é estarmos perto da palavra. Aleluia. E eu não estou falando prosperar financeiramente, queridos. Eu estou falando prosperar em todas as áreas de nossa vida. Devemos estar meditando dia e noite na palavra. Aleluia. Confessando em todo o tempo a palavra de Deus. Ouvindo, porque assim estaremos mais próximos de Deus. Estaremos mais próximos, fortificando o nosso espírito, fortificando a nossa alma. Abre lá em 2 Coríntios 4:13. Devemos manter sempre o nosso espírito, o espírito da fé. Aleluia. 2 Coríntios 4:13 vai dizer assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, aleluia, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, se você crê, você vai falar. Aleluia. Não é assim, quando nós queremos uma coisa, a gente fica batendo naquela tecla toda a vida. E é dessa forma que a nossa fé tem que ser. Da mesma maneira, quando nós queremos alguma coisa para nós, a fé ela tem que estar em alta na nossa vida. A fé ela tem que estar crescendo sempre, não diminuindo. E nossa fé ela só cresce com as nossas atitudes, com as nossas ações. A nossa fé ela só vai crescer se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor. Se nós estivermos colocando ela em prática, estivermos ouvindo, né, fazendo nossas declarações, lendo a palavra, meditando nela dia e noite. Aleluia. Irmãos, nós nunca receberemos além daquilo que confessamos. Abre lá em Marcos. Marcos 11:23. E a gente sempre fala disso. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, aqui ele está querendo nos mostrar que nós devemos falar, declarar, mas manter a nossa fé, a nossa convicção de que aquilo vai acontecer. Amém, queridos? E isso é fé. Isso é fé. É você usar a tua palavra em benefício de alguém ou de alguma coisa e crer que aquela coisa ela vai acontecer. Aleluia. Mas uma coisa é importante. Não podemos duvidar. Não pode haver dúvida. Porque a dúvida, ela é inimiga da fé. Porque se você duvida, é porque você não está crendo. E nós devemos crer. E o que é crer? É fé. Temos que estar crendo naquilo. Temos que estar convicto daquilo que estamos pedindo, daquilo que estamos falando. E ter mais ainda a convicção de que nós vamos receber aquilo que nós... Porque a fé é o quê? É aquilo que pedimos e a convicção daquilo que nós não vemos. Mas temos a certeza que nós já estamos recebendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a nossa fé ela vai crescendo com as nossas confissões, queridos. Confesse. Está em casa? Confesse. Está trabalhando? Confesse. Aleluia. Confesse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A palavra ela se renova em todo instante, queridos. A palavra de Deus ela se renova em todo momento. Ela nunca fica velha. Aleluia. Tu pode ler uma palavra hoje, amanhã tu vai ler a mesma palavra e Deus vai falar contigo diferentemente. É dessa forma que Deus trabalha conosco. Queridos, há dois tipos de confissões. Eu falei convicções.
Há dois tipos de confissões, a certa e a errada. E eu vou falar para você a certa, amém? E eu quero dar o exemplo para você da mulher do fluxo de sangue. Abre lá em Marcos 5. 5:25. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo. É, que o pastor ainda não abriu. Aleluia. Ai, Marcos 5:25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia a mão de vários médicos. Padecera a mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, saíra virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Aqui a confissão é certa. Por que essa confissão é certa? Porque essa mulher, ela só ouviu, a Bíblia vai dizer que ela ouviu, ela não conhecia Jesus. Ouviu a fama de Jesus, que Jesus estava salvando, que Jesus estava curando, que Jesus estava transformando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher, ela colocou em seu coração, ela trouxe para ela: se eu apenas lhe tocar. Ela já fez uma confissão, queridos. Ela já foi confessando que se ela apenas tocasse, ela ficaria curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse aqui é um exemplo que nós devemos seguir. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, ela foi com intensidade. Ela não foi de qualquer jeito, ela não foi sem propósito. Ela foi, mas antes de ir, ela já colocou em seu coração: eu vou e eu vou ser curada. Esse meu flagelo vai desaparecer. E é dessa forma que nós temos que agir. É essa atitude que nós temos que ter em nossas vidas. Eu vou conseguir, eu vou fazer, ainda que não dê certo, ainda que não aconteça, Jesus, ele vai continuar sendo o último. E por isso você vai desistir? Não, você vai continuar confessando, você vai continuar declarando e você vai continuar tentando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a confissão certa que tem que haver na nossa vida. Essa é a confissão certa que nós devemos colocar em prática em todo momento. Aleluia! Deu para você entender? Agora vamos falar da errada. Os 10 espias. Abre lá em Números 13. 13:25. Nós vamos falar dos 10 espias israelitas enviados por Moisés, amém? Quem não sabe, Números é lá na frente, tá, irmãos? No Antigo Testamento. Fala que eu faço para os adolescentes. Renato gosta, né, lá? Ele até ri. Vamos lá. Ao cabo de 40 dias, voltaram
de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente a terra era o quê? Ela manava leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os Jubuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos. E assim também os éramos aos seus olhos. Então Moisés enviou aqui um os 12 do povo, para espiar a terra, que eles deveriam entrar, tomar. E aqueles homens foram tomar essa terra, foram espiar. E os 12 voltaram. E quando chegaram a Moisés, eles fizeram um relatório. Aleluia. Irmãos, e 10 deles fizeram um relatório de medo, de descrença. Somente 2. A terra ela era fértil. A terra ela era boa, ela emanava leite e mel, tinha frutos. Mas o medo deixou aqueles 10 homens aterrorizados. Porque eles estavam olhando, não com fé, eles estavam olhando por vista. Então eu acredito que quando eles chegaram ao topo daquele monte para ver aquela terra, quando eles começaram a ver os gigantes, aleluia, quando eles começaram a ver os empecilhos, o medo sobreveio sobre eles. Aleluia. E eles não usaram e não viram com os olhos da fé. Mas tiveram 2 homens, Josué e Caleb. Aleluia. Que falaram. Caleb se levantou e falou, eia, subamos e possuamos. Por que Caleb falou? Porque Caleb viu e usou a sua fé sobrenatural. Aleluia. Irmão, enquanto você não usar a sua fé sobrenatural na sua vida, ela não vai mudar. Nós temos que usar a nossa fé sobrenatural. Não é para tudo que a nossa fé natural ela vai nos ajudar. Tem coisas que a nossa fé natural, ela funciona. Mas quando se trata de sobrenatural, só o sobrenatural de Deus faz com que tomamos posse daquilo que estamos esperando. Aleluia. Então não seja como esses homens, esses 10 espias, fazendo confissões erradas. Não deixe com que o gigante que está na tua frente, ele venha te colocar medo.
Continue confessando, continue crendo, continue acreditando que você já conseguiu, que você já possuiu. Aleluia. Não deixe o gigante te parar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós fechamos, amém? A confissão, o elemento que é um elemento dispensável. E vamos falar sobre a fé, que tem ações correspondentes. Só um minuto. Aleluia. A fé tem ações correspondentes, amém? Então, a fé, ela requer o quê? Uma ação. Se ela tem uma ação correspondente, ela requer uma ação. Aleluia. Abre lá em Tiago 1, 22. Diz assim, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente o quê? Enganando-vos a vós mesmos. Então, se nós não praticarmos, aleluia, se nós estivermos somente ouvindo, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Aleluia. É forte isso, hein? Aleluia. Você vai se olhar no espelho e logo vai se esquecer, como o pastor falou. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Você já reparou, irmão, para tudo na nossa vida tem que haver perseverança? Tudo que nós venhamos fazer tem que ter perseverança. A fé ela é movida pela perseverança. E a perseverança é uma coisa que não podemos abandonar. Não podemos deixar para trás. Ela tem que andar juntamente conosco. Nela persevera. Não sendo um ouvinte negligente, mas operoso e praticante. E aquele que for praticante, ele será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, vou dar um exemplo bem claro. Que nós temos que ser perseverantes. É a mesma coisa que eu virar para Leandro e falar, Leandro, você está de castigo. E daqui a um tempinho, ele está até rindo, e daqui a um tempinho, Leandro vai lá, né, com os papinhos, aí vem conversar, mamãezinha querida, e eu deixar passar. Aleluia. Aí ele sai do castigo. Eu fui perseverante? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa? O castigo serviu de alguma coisa? Não. Então a gente tem que ter perseverança. De botar ele de castigo, né, meu filho? E falar, tu não vai sair, não vai sair. Entendeu? Não adianta vir beijinho. Não adianta. É continuar firme. Eu dei um exemplo simples, né, que a gente tem no dia a dia.
Não porque já está burro velho, eu não boto mais de castigo, mas é um exemplo simples, mas que é fundamental. Porque é dessa maneira. Nós temos que ser perseverantes em tudo que nós vamos falar e que nós vamos fazer. Meus queridos, ou certo ou errado, você tem que ser perseverante. Se você estiver errado, aleluia, presta atenção. Se você estiver errado e você está firmando aquilo ali, você está sendo perseverante, querendo ou não. Se eu estou falando para você que aquilo ali é vermelho, você está falando que é azul e o negócio é... Você está sendo o quê? Perseverante nas suas convicções. Só que essa perseverança, nós temos que usar para o lado bom, queridos. Nós temos que usar para o lado do bem, para a nossa vida, para as nossas confissões, para as nossas confissões. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que você tem que ser perseverante para fazer as coisas erradas, não. Não é isso, queridos, entenda. Eu estou querendo só que você entenda que a pessoa que está errada e ela acha que ela está certa, ela está sendo perseverante naquilo que você está falando. Exatamente, igual o diabo. Ele é perseverante. Está entendendo? Está dando para você entender? Mas nós que somos de Deus, somos filhos de Deus. Então, a nossa perseverança é de outra forma. É crendo que Deus ele vai fazer. É crendo que nós vamos conseguir. É crendo que quando abrimos a nossa boca, as coisas fluirão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé ela requer uma ação. Isso se chama o quê? Ação correspondente. A palavra de Deus também vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Lá em Tiago 2. Deixa eu só abrir aqui, porque eu marquei aqui. 2,14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, o homem insensato, que a fé sem as obras é inútil. Porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, aleluia. Só um minuto, queridos, que eu me perdi. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós devemos ter fé.
mas também temos que mostrar as nossas obras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe fé se não houver uma ação correspondente. Está dando para você entender? As suas obras, as suas atitudes, as suas ações são as ações correspondentes da fé. Aleluia. Próximo tópico. A confissão de fé nos moverá a agir de acordo com o que falamos. Quando nós confessamos, irmãos, a fé, nós estamos gerando um impulso. Nós estamos gerando um impulso em nós mesmos. E por quê? Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos nos alinhando com a palavra. Aleluia. Nós estamos nos alinhando com as declarações. Está dando para você entender? Então, nós devemos sempre estar obedecendo os nossos impulsos e agindo de acordo com as declarações. Mas é qualquer declaração? Não. É a declaração da fé, a declaração da verdade, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, nós vamos dar início a um novo tópico, que é os inimigos da fé. Abre lá em 1 Timóteo, por favor, 6. Primeira Timóteo 6, 12. Os inimigos da fé. Diz assim: combate, não é combater, amados, é combate. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Aleluia. 1 Timóteo 6,12. Então a palavra de Deus está dizendo que é para nós combatermos um bom combate. E quando combatemos um bom combate, nós estamos usando a nossa fé. Amém, queridos? Usando a nossa fé, nós estamos o quê? Assim, usando a nossa fé, nós estamos tomando posse daquilo que nós estamos combatendo. Aleluia. Por isso que nós devemos sempre que estar fazendo boas confissões. Boas confissões. Não precisa abrir não, lá em 1 Timóteo 1, mas você pode anotar se quiser e ler em casa. 1 Timóteo 1, 18 vai dizer assim: este é o dever de que te entrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, queridos, a fé ela não pode também ser usada de qualquer maneira. Ela tem que ser usada com consciência. O impulso que você vai receber, você não pode usar de qualquer maneira. Você tem que pedir a direção a Deus, se é aquilo mesmo.
para que você não venha usar de maneira errada, amém, queridos? Aquilo que Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a Bíblia está falando de um combate apenas. E qual é o combate? É o combate da fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo, vamos para um tópico. Segundo tópico. Falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Vai dizer assim: e assim, se alguém está escrito é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, você se torna um Cristo, um espírito recriado, né? Tudo que você cometeu, nós já falamos disso aqui, ficou para trás. Porque a partir daquele momento, você se torna uma nova criatura. Amém, queridos? Então, as coisas que passaram, passaram. Você não tem que se preocupar mais com aquilo. Você tem que se preocupar como você vai viver daquele momento em diante. Como você deve viver daquele momento em diante. Aleluia. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é liberta, meu querido. Não há nada que te condene. Aleluia. Você foi transportado. Você foi transportado. Jesus, ele te tirou do império das trevas. Aleluia. E te levou para o Filho do seu amor. Aleluia. Sabe, às vezes pensamos em tantas coisas pequenas. Somos tão egoístas. Somos tão imediatistas. Mas nos esquecemos do que Jesus fez por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 4:24 vai dizer assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedeste na verdade. E ainda deixa aqui para a gente, ó, que nós fomos revestidos de um novo homem. O que passou, passou. E nós fomos criados segundo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos criados segundo em Deus, em justiça, em retidão e procedendo na verdade. É assim que deve ser a nossa vida. Amém, queridos? E eu falei isso tudo por quê? Porque nós estamos falando dos inimigos da fé. Então, tudo que é contrário ao que eu estou falando, não pertence, não vem de Deus. É inimigo da fé. Amém? A falta de entendimento de quem somos em Cristo é inimigo da fé. 1 Coríntios 1,13 vai dizer assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Efésios 1,7 vai dizer: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Aleluia. Então, ser nova criatura é nascer de novo. Aleluia. É nascer de Deus. É tornar-se a família de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A falta de entendimento de ser justiça de Deus, ela também é inimiga da fé. Você é justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 vai dizer assim: aquele que não conhece pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você somos justiça de Deus. Jesus se entregou e se fez pecado por nós,
para que hoje fôssemos justiça de Deus. Aleluia. A falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus. Isso aí eu detenho a autoridade do crente. Eu falei sobre isso. Aleluia. João 16, 23 vai dizer assim: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tens pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então a nossa alegria só é completa quando recebemos aquilo que pedirmos em nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave para a nossa vida. É a chave que abre as portas. Aleluia. Independente de quão dificultoso for o que você for pedir, o que você está pedindo. O nome de Jesus é a chave. Aleluia. É Ele que intercede junto a Deus por nós. Aleluia. Marcos 16, 17 vai dizer: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aleluia. Em meu nome. Nome de quem? Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus queridos, é no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no teu nome, mas é no nome de Jesus. Mais uma. A falta de agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante, hein? Quando não agimos de acordo com a palavra de Deus, estamos sendo inimigos da fé. Aleluia. Tiago 1, 22. Vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Nós já lemos isso hoje. Enganando a vós mesmos. Nós nos tornamos inimigos da fé. A falta de manter a confissão de fé. Hebreus 4, 14 vai dizer: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou, sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, se você não confessa, você também está sendo inimigo da fé. Amém, queridos? Meu querido, falta só um tópico para a gente terminar. A dúvida é um dos maiores inimigos da fé. Aleluia. A dúvida e o medo, elas andam juntas e roubam a nossa fé. E nós não podemos deixar com que Satanás ele roube a nossa fé. Amém, queridos? Mateus 14, 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, aleluia, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então a dúvida e o medo, elas impossibilitam, elas são inimigas da fé. E Pedro, aqui nessa passagem, ele teve medo e ele teve dúvida. Porque quando Jesus mandou ele ir, ele estava em cima de uma palavra, meus queridos. Ele foi andando em cima da palavra, entre os pés de Pedro e as águas,
estava a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi caminhando. Mas quando ele começou a olhar as circunstâncias, os ventos contrários, a tempestade que estava sobre ele, ele começou a afundar, porque ele teve medo. Ele saiu da palavra de Deus. Ele deixou de crer na palavra de Deus. Aleluia. Então ele deixou com que o medo entrasse nele. E muitas vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, essas coisas acontecem conosco. Às vezes nós estamos indo bem, mas se nós não tivermos firmado na palavra, se nós não estivermos fazendo as nossas confissões, nós vamos o quê? E começarmos a olhar para os ventos contrários, aleluia. As situações estão vindo sobre a nossa vida, nós vamos começar a afundar. Aleluia. Devemos estar firmes em nossas confissões. Meu Deus, tem meio com confecção, né? Com as nossas confissões. Não devemos andar em dúvida e não devemos ter medo. Quem te garante é o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. Você não chegou aqui de qualquer maneira, não caiu de paraquedas, não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A dúvida que gera incredulidade. Mateus 17, vai dizer assim, 17:14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo, aleluia, ainda perguntaram, hein? Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Meus queridos, Jesus aqui está falando para os discípulos que eles não tiveram fé. E se nós não usarmos a nossa fé, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós ficamos estacionados. E aqui ele se refere a eles ao grão de mostarda. E por que ele se refere ao grão de mostarda? O grão de mostarda é o menor grão que tem. Mas quando ele é plantado, ele é cultivado, quando ele cresce. E ele quis comparar a fé daqueles homens a um grão de mostarda. Porque ela é a menor dos grãos. E quando ela é cultivada, quando ela é tratada, ela dá seus frutos. Os frutos crescem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: até o grão de mostarda tem mais fé do que vocês. Porque ela cresce, ela se desenvolve. E aqueles homens estavam com a fé lá embaixo, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem duvida, nada recebe de Deus. É o inimigo da fé também. Amém, queridos? Não devemos duvidar. A gente até já leu Tiago 1. O homem que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. Por isso devemos pedir as coisas com fé. Porque quando duvidamos, fechamos a porta para as bênçãos de Deus. Pois a dúvida é, na verdade, desacreditar da palavra de Deus. Aleluia.
E vamos falar do último. Não, queridos, vamos acabar por aqui, porque eu vou falar sobre a falta de perdão, que é um impedimento para a operação da fé, e ele é grande. Amém? E depois vou falar o que mais Jesus ensinou a respeito do perdão. Esses são o que a gente termina esse módulo, tá? Esse ensinamento a gente vai terminar aqui, mas não vai dar tempo, senão vai se prolongar muito, porque ele é muito grande. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus, feche seus olhos. Aleluia. Pai querido, santo, em nome de Jesus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigado, meu Pai, por esse domingo maravilhoso. Pai, muito obrigado por o Senhor falar conosco. Espírito Santo de Deus, que nós já venhamos jamais perder a nossa fé, Pai. Que possamos, meu Pai, estar alicerçado da Tua palavra, ouvindo, praticando, como diz a Tua palavra, Pai. Que possamos crescer, meu Pai, na fé. Meu Pai, sabemos, meu Pai, que a fé, ela cresce sim. Pai, mas isso depende de nós, depende das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso desenvolvimento contigo. Depende, Pai querido, meu Pai, do nosso, meu Pai, poder estar perto de Ti, desenvolvermos contigo, conversarmos contigo. Paizinho querido, em nome de Jesus, meu Pai, que possamos ser praticantes da Tua palavra. Que não venhamos semente ser ouvinte, Deus. Meu Pai, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor, Pai, possa estar em nossas vidas, nos ensinando, meu Pai, como caminhar diante de Ti. E o Teu Santo e Glorioso Espírito, meu Pai, nos impulsione, meu Pai, a andar em direção ao alvo que é o Senhor. Pai, muito obrigado. Arranca de nós o medo, a incredulidade, tudo aquilo, meu Pai, que nos afasta de Ti, tudo aquilo, meu Pai, que nos impede, meu Pai, de chegar ao alvo, Pai. Espírito Santo, eu passo os Teus filhos para os Teus cuidados e Te agradeço, Pai, por mais um domingo. Te agradeço, Pai Santo e poderoso. Meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo, santo, santo. Muito obrigado. Meu Pai, que nessa manhã o Senhor possa derramar da Tua força, da Sua unção. Precisamos, Pai querido, estar alicerçado contigo. Necessitamos ouvir a Tua palavra em todo instante. Então fala aos nossos corações, Pai. Paizinho querido, que possamos, meu Pai, buscar a Tua face. Queremos ser, meu Pai, amigos do Senhor. Pai querido, muito obrigada, Deus. Muito obrigada. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Que ensinamento. Que não venhamos deixar esses ladrões, né, da nossa fé, que vem roubar a nossa fé, como dúvida, medo, né, incredulidade. Que possamos ser constantes, perseverantes na palavra do Senhor. Amém? Se por acaso você trouxe oferta à casa do Senhor hoje, pegue nas suas mãos. Se você precisa do envelope, você pega nas suas mãos agora. Levante os céus, nós vamos encerrar. Você que está em casa, se você quiser ofertar através do Pix, você pode ofertar agora, através do Pix, abençoando esse lugar, esta casa. O Pix é 21 966 77 9976. Você que está em casa, você que está aí através das plataformas digitais, nosso Pix é 21 966 77 9976. Amém? E você será abençoado através dessa semente que será lançada nesse lugar. Pai, obrigado por cada ofertante, obrigado pela tua palavra liberada nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, em teu nome, Senhor, sendo glorificado através da nossa vida. Obrigado
por aprender aquilo que somos, Pai, em Ti. Obrigado, Senhor, pela autoridade que está sobre a nossa vida através do Teu nome, Jesus. Obrigado por aprender, Senhor, fundamentos para que possamos caminhar, Senhor, de maneira que podemos Te agradar, de maneira de triunfante que o Senhor, meu Deus, tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu desde já despeço os Teus filhos da Tua casa. Leva, Senhor, eles para casa em paz e segurança, que acampa anjos ao redor, Senhor, dê um domingo para eles abençoado, um final de semana de vitória. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma nova semana, um novo mês, Senhor, de rompimento, de coisas sobrenaturais acontecendo sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Se você crê, diga glória a Deus. Coloca a sua oferta, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos em nome de... Se Deus é por nós, agindo Deus, e a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Deus abençoe, glória a Deus, vai com Jesus.